Eu tenho mentalmente um cronograma de vídeos que eu gostaria de abordando alguns assuntos, mas eu não estou conseguindo cumprir com esse cronograma, porque nós estamos tendo tantos assuntos que está ficando difícil eu cumprir com esses vídeos, abordar esses assuntos que eu gostaria de comentar aqui no canal. Eu já gostaria de ter feito um vídeo falando sobre a Damares e também sobre a crise na Venezuela, mas eu não estou conseguindo. Possivelmente nos 2 próximos dias, na segunda e na terça, eu vou abordar esses 2 assuntos, então já se inscreva no canal para que você possa ficar por dentro. O meu vídeo de ontem, falando sobre o Abraham Weintraub, ele teve ali, onde eu faço meu protesto contra o corte nos orçamentos do ensino no Brasil, ele teve ali em torno de 1.500, 1.600 visualizações. Não teve um alcance muito grande. E na verdade, no fim das contas, isso acabou sendo até bom. Eu estou falando isso porque ontem eu estava vendo o Jornal Hoje da Globo, e o Jornal Hoje fez uma reportagem falando sobre esse assunto, mostrou ali onde o ensino seria afetado, a educação básica, o ensino superior, a porcentagem das universidades. A UFRJ, por exemplo, vai perder 41% do seu orçamento. O que pode afetar? Afeta em água, luz, serviços terceirizados, a mesma coisa que eu havia abordado no meu vídeo do Weintraub, vou deixar o link aqui na descrição. Mas em um determinado momento da entrevista, nós tivemos a participação, da reportagem, melhor dizendo, nós tivemos a participação de 2 membros do governo. Um lá que era um técnico, que eu não lembro o nome dele, e o outro foi justamente o vice-presidente, o general Mourão. E a fala de ambos convergiam para um ponto em comum. E quando eles falaram, quando eu vi a fala dos dois, eu tive um estalo na minha mente e pensei o seguinte: poxa, eu acho que eu fiz exatamente aquilo que o governo queria que eu fizesse ao reclamar e ao protestar contra o corte de verbas para o ensino no Brasil. Então eu comecei a me questionar e a refletir se talvez eu não estivesse sendo utilizado como massa de manobra do governo. E aí todos nós também podemos estar sendo utilizados como massa de manobra do governo. E eu digo isso porque a fala dos dois, tanto do técnico quanto do general Mourão, eles convergiam para um único assunto, para um único ponto, que era a reforma da Previdência. Ambos falavam que esses cortes, mais ou menos assim, falavam que esses cortes no orçamento, eles eram cortes contingenciais. Era necessário fazer era necessário fazer esses cortes, mas haveria no segundo semestre uma previsão de retomada econômica por conta da aprovação da reforma da Previdência, onde tudo iria se normalizar. O próprio general Mourão falou que nós estamos passando por um momento difícil, mas com a retomada da economia no segundo semestre, com a aprovação da reforma da Previdência, tudo isso iria voltar ao normal. Então, nesse momento, eu percebi que o governo ele está utilizando esses cortes no orçamento para ter um maior poder de negociação com a reforma da Previdência. Isso não é cortina de fumaça, tá? Isso é diferente. O que o governo está fazendo é barganhando com a população para aprovar a reforma da Previdência. E depois que eu vi essa reportagem, eu comecei a refletir e pensei que de fato não faz nenhum tipo de sentido o MEC fazer esse corte para o ensino nacional. Isso não faz sentido porque o orçamento para o ensino já foi aprovado lá atrás, foi aprovado em 2018. Todo o orçamento de 2019 já está aprovado. Fazer esse tipo de corte no meio do ano não faz sentido. Faria muito mais sentido se fosse feito no final do ano para o orçamento de 2020. Mas o governo fez no meio. E por qual motivo ele fez isso? Não é revelado. Não há um motivo plausível para o governo enxugar o orçamento dessa forma, sendo que ele já havia sido aprovado. Perceba que quando o Abraham Weintraub ele diz que vai haver corte nas universidades por balbúrdia, ele falou que ia cortar apenas de 3 universidades. A UNB, a Universidade Federal da Bahia e também a Universidade Federal Fluminense. Quando o Abraham Weintraub anuncia que ele ia fazer esses cortes por conta da balbúrdia, houve uma enorme comoção popular em cima desse assunto e possivelmente lá dentro alguém do governo deve ter tido um estalo e deve ter percebido esse assunto causa comoção popular. Então o que fez? Eles ampliaram, tiveram uma astúcia, uma inteligência, tudo bem, uma inteligência macabra, e ampliaram para todo o ensino, para causar essa comoção popular. E assim, causando essa comoção popular, o governo agora tem mais poder para negociar a reforma da Previdência. Porque o governo tentou de diversas formas convencer a população de que a reforma da Previdência era necessária. Tentou usar os argumentos de que a reforma da Previdência iria gerar mais empregos, iria ter uma retomada econômica, só que a população não engoliu. Nem as pessoas de direita, nem as pessoas de esquerda, nem as pessoas de direita engoliram essa reforma da Previdência do governo.
Porque falaram que ia gerar empregos, mas como que isso vai gerar empregos? Como que a reforma da Previdência vai gerar empregos? O governo nunca falou sobre isso, nunca falou de um modo mais concreto, de um modo convincente de que a reforma da Previdência iria de fato gerar mais empregos. Paulo Guedes toda hora fica chutando valores, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de empregos, de novos empregos, mas a população não engoliu isso. Porque não faz sentido. Como que eu vou gerar emprego se eu não estou incentivando o consumo das empresas? A população está mais esperta e principalmente calejada. No ano passado, nós tivemos a reforma trabalhista do Temer. Nós temos que fazer a reforma trabalhista para aumentar a quantidade de empregos. Nós tivemos aumento de empregos? Não tivemos. Aconteceu algo muito semelhante também com as passagens aéreas, com as bagagens. Nós temos que taxar as bagagens para você viajar de avião, e nós vamos fazer isso, nós, companhias aéreas, vamos fazer isso para reduzir o preço da passagem, e o preço não reduziu. Então a população já estava calejada e não engoliu esse argumento do governo de gerar mais empregos, de retomar a economia. Então o que aconteceu? O governo tentou convencer a população de que a reforma da Previdência era importante, a população não abraçou esse projeto do governo, e agora o governo, de um modo muito cruel, quer fazer com que a população aprove a reforma da Previdência, quer fazer com que a população fique a favor da reforma da Previdência à força, atingindo uma ala que é muito sensível para o nosso país, que é justamente a educação. Porque a educação ela é vista como sendo um dos principais, se não o principal motivo de desigualdade social, onde o rico ele consegue ter um bom acesso à educação e o pobre não consegue. Então essa discrepância no ensino acaba fazendo com que o nosso país seja um país desigual. Então o governo, de uma forma sábia, mas utilizando uma sabedoria macabra, acaba batendo e provocando essa comoção social para a educação, para que ele possa ter o apoio popular para aprovar a reforma da Previdência. Então o governo coloca da seguinte forma: olha, vocês não querem aprovar a reforma da Previdência? Tudo bem, mas já que vocês não querem aprovar a reforma da Previdência, a gente vai ter que cortar os incentivos para o ensino, a gente vai ter que retirar dinheiro do ensino. E aí gera toda essa complicação. Então, se vocês querem que a gente volte aos patamares nos recursos, no orçamento para o ensino no país, nós temos que aprovar a reforma da Previdência. Então o governo tenta utilizar a força para aprovar a reforma da Previdência. É muito parecido com aquelas estratégias geopolíticas de sanções econômicas, como os Estados Unidos fez com Cuba. Olha, vocês querem continuar sendo comunistas, então nós vamos fazer um embargo econômico com vocês. Enquanto vocês não adotarem as medidas que nós queremos que vocês adotem, vocês vão continuar tendo sanções e represálias econômicas. É a mesma coisa do governo. Vocês não querem aprovar a reforma da Previdência? Tudo bem, então nós vamos tirar recursos do ensino. Nós só vamos devolver os recursos para o ensino quando vocês, população, aprovarem e apoiarem a reforma da Previdência. Essa é uma estratégia do governo, é uma estratégia inteligente, eu preciso admitir, mas ela é extremamente cruel e é extremamente macabra, porque você está pegando um assunto muito sensível da população e está forçando a reforma da Previdência na força. As pessoas não querem, mas o governo está forçando que as pessoas sejam favoráveis à reforma da Previdência. O governo ele está utilizando, de fato, todos os poderes de um processo de negociação. Num processo de negociação você tem três poderes. Você tem três poderes, né? Informação, tempo e poder. Com esses três requisitos, essas três variáveis, melhor dizendo, quanto mais você dominar essas três variáveis, mais forte é você para uma negociação. O governo detém a informação sobre a reforma da Previdência e também sobre o orçamento das universidades, sobre o orçamento com relação ao ensino. Porque, veja, qual é o sentido do governo reduzir o orçamento no meio do semestre? Não faz sentido. Por que o governo não libera os dados da reforma da Previdência? Por que o governo não libera os cálculos? Quando o governo foi solicitado, liberou um PowerPoint que era completamente inconclusivo. Então o governo tem a informação, o governo tem o tempo, porque quanto mais tempo passa, não vai ser o governo que vai sofrer com a falta de ensino. Não vai ser o governo que irá sofrer com o hospital-escola que agora está sem verba. É a população. Quanto mais tempo passar, mais suscetível. Quanto mais tempo nós tivermos de dificuldade, de baixo orçamento com o ensino, mais suscetíveis as pessoas serão para aprovar a reforma da Previdência. E por fim, poder. O governo, ele é o governo, ele manda em tudo, então ele tem total poder nessa situação. Nós, população, somos muito frágeis, somos muito fracos perante o poder que o governo tem. Então perceba que isso tudo é uma estratégia governamental para que nós possamos criar
com moção popular, com o ensino, para que o governo possa aprovar a reforma da Previdência. Não, tudo bem, vamos retomar o ensino, mas a gente abre mão e vocês podem aprovar a reforma da Previdência. E eu comecei a perceber que, fazendo aquele vídeo do Abraham Weintraub protestando contra os cortes no orçamento do ensino no país, eu poderia estar sendo utilizado como massa de manobra pelo governo para fazer exatamente aquilo que ele quer. Qual é a solução para essa situação que nós estamos enfrentando? Eu tenho que ser muito sincero com vocês, no momento eu não sei a resposta para isso, infelizmente. Mas deixe aqui nos comentários se você acha que é uma estratégia do governo para aprovação da reforma da Previdência. Deixe aqui nos comentários os motivos que você acha que o governo fez para cortar, por que o governo cortou os orçamentos das universidades para o ensino do modo geral. E principalmente o que nós podemos fazer para combater essa situação, o que nós podemos fazer para tentar sair dessa situação muito complicada e muito macabra que o governo nos colocou. Deixe aqui nos comentários para que a gente possa fortalecer de fato essa nossa corrente e sabermos o que a gente pode fazer, discutirmos juntos e crescermos juntos perante essa situação. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com seus conhecidos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.